Nós estamos na página 243, quase chegando no finalzinho desta nossa jornada de espiritualidade, desta série. No programa passado nós já falávamos sobre vida litúrgica e é preciso que continuemos a falar sobre isso. E nós vamos falar agora de espírito litúrgico. Dentro de você precisa haver um espírito litúrgico. Vamos dar sequência, vamos aprofundar. Primeiro princípio: eu devo estar convencido de que, como cristão, quando tomo parte numa cerimônia litúrgica, eu estou unido a toda a igreja. Olha que interessante isso. Quando você, como cristão, participa de uma ação litúrgica na igreja, o que acontece? Você está unido a toda a igreja. Então, quando você celebra uma missa, você está unido à igreja inteira. Quando você participa de uma missa, quando você participa de um sacramento, você está unido à igreja inteira. Olha que bonito isso. Filhos e filhas, este é um dos poderes da vida litúrgica. Quando eu participo de alguma cerimônia litúrgica da igreja, esta cerimônia litúrgica da igreja me coloca em união com toda a igreja. Por quê? Porque a mesma missa que você celebra aqui no Brasil, o Papa está celebrando em Roma. A mesma. E veja, não é só o mesmo rito, a gente está em união. Quando eles celebram lá, eles celebram e atinge a gente. Quando a gente celebra aqui, atinge eles. Então a gente está unido. Agora, neste exato momento, tem algum padre celebrando alguma missa. A missa que ele está celebrando está servindo para mim. Dá para entender? Isso é lindo. Então, eu estou unido a toda a igreja, não só pela comunhão dos santos, mas também em virtude de uma cooperação real e ativa, num ato de religião que a igreja, corpo místico de Jesus Cristo, oferece a Deus. Mediante esta união, a igreja maternalmente facilita a formação das virtudes cristãs na minha alma. Então, ou seja, isso é um mistério profundo. A liturgia me une à igreja, toda a igreja. Então isso deve colocar você numa responsabilidade muito grande. Então significa que quando eu participo de uma missa, eu estou unido a toda a igreja. Sim, você está unido a toda a igreja católica, apostólica, romana. Isso deve fazer com que você viva aquele ato litúrgico com profundidade, não de qualquer jeito. A igreja é a assembleia dos fiéis que, sob o governo da mesma autoridade, estão unidos pela mesma fé, pela mesma caridade e tendem ao mesmo propósito, isto é, a incorporação a Cristo, pelos mesmos meios, os quais se resumem na graça, cujos canais básicos são a oração e os sacramentos. Então, a liturgia, ela vai te incorporando a Cristo. Através da oração, através dos sacramentos, você vai sendo incorporado a Cristo. A grande oração, o canal preferido da graça, é a oração litúrgica. A oração da própria igreja, mais poderosa que a oração dos particulares e mesmo das associações piedosas, por mais poderosas e recomendadas que estas sejam no Evangelho. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. A oração mais poderosa que existe é a oração litúrgica. Então, se você perguntar, Frei, qual é a oração mais poderosa que existe? É a missa. É a missa.
Cuidado, porque às vezes a gente vê as pessoas trocando as coisas. Por exemplo, tem uma coisa que é muito comum acontecer. A pessoa pode participar de uma missa e ela pode participar do grupo de oração. Ela prefere participar do grupo de oração do que da missa. Está estranho. É estranho. Porque um grupo de oração não é mais do que a missa. Ah, mas é porque o meu grupo de oração é poderoso, o meu grupo de oração é do poder. É, mas a missa é mais poderosa que teu grupo de oração. Claro, eu estou querendo dizer que às vezes a pessoa tem a possibilidade de participar dos dois, mas você percebe que alguns dão mais prioridade ao grupo de oração do que à missa. É nisso que eu estou querendo dizer. Tem gente que dá preferência ao grupo de oração do que à missa. Então, se você tiver que preferir, prefira o mais poderoso. E o mais poderoso é a liturgia, o mais poderoso é os sacramentos. Então, se você tiver que escolher, escolha a liturgia. Cuidado, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar, a hierarquia das coisas. E a igreja, na igreja, a missa, a liturgia é o que tem de mais sagrado. Que a tua cabeça seja assim. A missa é mais importante que tudo. Então, qual é a oração mais poderosa do que qualquer outra? É a liturgia. O próprio Santo Rosário é uma oração poderosa? É, mas não mais do que a missa. Não mais do que o confessionário. Não mais que os sacramentos. E aí, onde que entra então a força do rosário? É uma oração poderosa? É. E alguns exorcistas dizem que depois dos sacramentos, depois da missa, depois dos sacramentos, o rosário é uma das orações mais fortes que tem. É, mas depois. Primeiro, a missa. Primeiro, os sacramentos. Esta é a oração mais poderosa que existe. Que isso fique claro, amém? Incorporado à verdadeira igreja, filho de Deus e membro de Cristo, pelo sacramento do batismo, eu adquiro o direito de participar dos demais sacramentos, dos ofícios divinos, dos frutos da missa, das indulgências e das orações da igreja. Posso também beneficiar-me de todas as graças e de todos os méritos dos meus irmãos. E aí, olha o que acontece, o que a alma de todo apostolado está ensinando? Onde é que eu adquiro esta força de receber as graças da liturgia? Pelo batismo. O batismo te deu acesso. O batismo te deu acesso para você participar. Olha que bonito. Pelo batismo você adquiriu o direito de participar dos demais sacramentos. Gente, sem batismo você não pode casar, sem batismo você não pode confessar, sem batismo eu não posso ser padre. Por exemplo, vamos dizer que alguém, isso já aconteceu, hein? Alguém não foi batizado, mas achou que era, mas não foi. É um homem. De repente esse homem, ele quer ser padre, entra no seminário, estuda, até o momento achou que foi batizado, ordenou, depois de ordenado descobre que nunca foi batizado. O que aconteceu? Ele já vai ter que rever tudo, porque a ordenação, como é que a ordenação foi válida? Sem o batismo. Já aconteceu alguns casos assim. Claro, a pessoa não tem culpa, não fez por má vontade, mas ela não recebeu o batismo. Para vocês verem a força do batismo. É o batismo que dá então a você o direito de participar dos demais sacramentos. Pelo batismo você vai conseguir ser padre, vai poder casar, vai poder confessar, receber a unção.
Então ele te incorpora, ele faz com que você receba os frutos da missa com mais força, você vai poder receber as indulgências da igreja, você vai poder participar de tudo. Veja, o batismo te incorpora a Cristo, isso é a força do batismo, ele nos incorpora a Cristo, nos incorpora à igreja. Pelo batismo eu estou marcado com um caráter permanente que me insere no culto de Deus, segundo o rito da religião cristã. Então o batismo me coloca nesse culto. Pela consagração batismal, eu me torno membro do reino de Deus e eu faço parte da raça escolhida, sacerdócio real, povo santo. Então, sem batismo é difícil viver uma vida litúrgica, porque é o batismo que me introduz, é o batismo que me coloca, é o batismo. Por isso, não deixe ninguém sem batizar, porque é o batismo que vai me permitir ter uma vida litúrgica na igreja. A Santa Liturgia, com efeito, é de tal modo a obra de toda a igreja, isto é, do sacerdócio e do povo, que o mistério dessa unidade está sempre presente nela através da força indestrutível da comunhão dos santos, proposta a nossa fé no símbolo dos apóstolos. O ofício divino e a Santa Missa, que são parte principal da liturgia, não podem ser celebradas sem que toda a igreja lhes associe e esteja misteriosamente presente. Que bonito! A liturgia é a ação de toda a igreja. Então não é só a paróquia Nossa Senhora do Carmo que está fazendo alguma coisa aqui, não. Tudo que o Frei Gilson faz aqui, eu faço em nome de toda a igreja. Um batismo que eu celebro é o batismo para toda a igreja. Uma missa que eu celebro é uma missa para toda a igreja. Um casamento celebrado é um casamento para toda a igreja. Uma capelinha lá na roça, ela celebra em nome de toda a igreja. Por isso, na liturgia tudo se faz em comum, em nome de todos e para o proveito de todos. Todas as orações se dizem no plural, porque a gente fala em nome de todos, do mundo inteiro. Eu acredito que esse mundo só não acabou por causa disso, por causa das missas. Cada oração da igreja vai sustentando este mundo, porque senão esse mundo já tinha acabado de tanta maldade. Então você entendeu que você é membro da igreja, sim ou não? E tudo que você faz em nome da igreja. Você participa de uma missa em nome da igreja. Segundo princípio, quando numa função litúrgica eu opero como representante da igreja. Aqui vai começar a falar mais dos padres, mas é bom você escutar. Deus deseja que eu lhe exprima a minha virtude de religião, tornando-me consciente do mandato oficial de que estou honrado e de que desta forma, cada vez mais, unido à vida da igreja, eu vá progredindo em todas as virtudes. Representante da vossa igreja, a fim de que, em seu nome, em nome de todos os seus filhos, eu incessantemente ofereça a Deus, por meio de vós, ó Jesus, o sacrifício de louvor e de súplica. Eu sou, portanto, segundo a bela expressão de São Bernardino de Sena, persona pública. Persona pública da igreja. Preste atenção. O sacerdote, ele representa Jesus. O sacerdote, ele representa a igreja. Em cada função litúrgica, deve, pois, realizar-se em mim um desdobramento semelhante àquele de um embaixador. Na sua vida privada, este é apenas um simples particular.
Quando, porém, revestido das insígnias do seu encargo, ele fala ou procede em nome do seu príncipe, torna-se no mesmo instante o representante, de certa forma, a própria pessoa do seu soberano. Então, o que é o sacerdote? Ele representa Cristo. O sacerdote é um outro Cristo. Veja a responsabilidade de um padre. É por isso que um padre não pode fazer o que quer. Não pode. Eu não posso falar o que eu quero. Não posso, porque tudo que o Frei Gilson fala representa quem? A igreja. Ah, mas eu não posso ter a minha opinião particular, eu não posso falar o que eu penso fora do que a igreja... Não pode. Você se consagrou para representar a igreja. Se você não quer representar a igreja, alguma coisa está errada. Você não se representa a si mesmo. Eu não posso. Assim sucede comigo. Quando eu desempenho as minhas funções litúrgicas ao meu ser individual, junta-se uma dignidade que me reveste de uma divina autoridade. Então, quando eu, padre, celebro a liturgia, sobre mim vem uma autoridade divina. Eu posso e devo considerar-me então como um representante oficial da igreja inteira. Então, quem é o Frei Gilson? Eu falo agora o Frei Gilson como padre, eu sou sacerdote. Eu, Frei Gilson, represento a igreja católica inteira. Isso não é para me orgulhar. Isso é para me deixar a responsabilidade. Eu represento a igreja inteira. É por isso que quando um padre erra, não afeta a igreja inteira? Quando um padre erra, toda a igreja sente. Ah, mas aconteceu um negócio lá nos Cafundó do Judas, o padre fez besteira lá, aí de repente repercute no Vaticano, repercute no mundo. Sim, porque aquele padre representa a igreja inteira. Eis a responsabilidade também de vocês orarem pelos sacerdotes. E muito padre não entende isso. Ele acha que ele pode chegar e fazer o que ele quiser, viver do jeito que ele quiser, como se ele representasse só a sua paróquia ou só a sua diocese. Não, eu represento a igreja inteira. Meu Deus, essa consciência precisa começar a existir. Se eu rezo, se eu recito o meu ofício, mesmo em particular, eu não faço apenas em meu próprio nome. Então, quando o padre pega o seu breviário para rezar, ele não reza em seu próprio nome. As fórmulas que emprego não foram escolhidas por mim. Não fui eu que escolhi as orações. Eu leio o que está no livro. Foi a igreja que deu essas orações. É a igreja que as pôs nos meus lábios. Isso é interessante. Não fui eu que escolhi. Não fui eu que escrevi o missal. É a igreja que colocou o missal em meus lábios. Portanto, é a igreja que ora através da minha boca. É a igreja que ora através da minha boca. É a igreja que opera. É a igreja que opera através dos meus lábios, opera por meu intermédio, como o rei fala e opera por intermédio do seu embaixador. Eu então sou verdadeiramente, segundo a bela expressão de São Pedro Damião, a igreja inteira. Eu, Frei Gilson, sou a igreja inteira. Um padre é a igreja inteira. Por meu intermédio, a igreja une-se à divina religião de Jesus Cristo e dirige à Santíssima Trindade a adoração, a ação de graças, a reparação e a súplica. Veja, por meu intermédio, eu falo por meu intermédio de um padre, por meu intermédio, a igreja se une à religião de Jesus Cristo.
A igreja, mediante a vida litúrgica, ajuda-me incessantemente a não perder de vista que sou o seu representante, e Deus exige que a este título eu corresponda na prática de uma vida exemplar. Ora, já que é tudo isso, já que eu, Frei Gilson, eu, sacerdote, represento Cristo, então eu tenho que ter uma vida exemplar. Eu tenho que ter uma vida exemplar. Desculpa, todo padre tem que ter uma vida exemplar. É nossa obrigação. É nossa obrigação. Ninguém tem que passar a mãozinha na cabeça de padre, não. É sua obrigação, padre. É minha obrigação ter uma vida exemplar. Ponto final. Ah, mas eu sou ser humano. Tudo bem, mas tem que haver o esforço. Desejo de santidade, luta. Nós temos que dar uma vida exemplar. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu não posso cair a qualquer momento. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Eu posso cair a qualquer momento, mas isso não tira a minha responsabilidade de que eu tenho que viver uma vida exemplar. Se eu não viver, eu tenho que arcar com essas consequências. Mas é o que o povo espera, é o que os fiéis esperam, é o que Deus espera, é o que a igreja espera. Eu represento uma igreja santa. Eu tenho que dar o exemplo de uma vida digna. Outro princípio, sacerdote, ainda falando do sacerdote. Quando eu consagro a Eucaristia, ou administro os sacramentos, eu devo reavivar a minha convicção de que eu sou ministro de Jesus Cristo. Portanto, eu sou um outro Cristo. E ter por certo que depende de mim encontrar no exercício das minhas funções as graças especiais para adquirir as virtudes exigidas para o meu sacerdócio. Então, quando eu consagro a Eucaristia, quando eu administro os sacramentos, eu preciso ir me lembrando e me recordando que eu sou um outro Cristo. Os ossos fiéis a Jesus formam um só corpo, mas neste corpo todos os membros não têm a mesma função. Somos um só povo, mas não temos a mesma função. Não temos a mesma função. Então, você que é leigo não tem a função de um sacerdote. Somos o mesmo povo, mas não temos as mesmas funções. É errado que se um leigo quiser assumir o lugar de um padre. O padre tem a sua função, o leigo tem a sua função. Tendo desejado deixar de modo visível o vosso sacrifício à igreja, haveis-lhe confiado um sacerdócio cujo fim principal é continuar a vossa imolação sobre o altar. Qual é o fim principal de um padre? É ele oferecer o sacrifício. Porque isso vocês não podem fazer, um leigo não pode fazer. Qual é a principal função de um sacerdote? Celebrar a missa. O padre pode fazer tudo, se ele não celebra a missa, ele não está fazendo nada. A principal missão de um padre é celebrar a missa. E todo padre é convidado a celebrar a missa todo dia. Todo dia. Esse deve ser um exercício nosso. Infeliz do padre que não celebra a missa todo dia. E com certeza tem. Com certeza tem padre preguiçoso. Tem padre que já relaxou. Só celebra quando é na paróquia. Só celebra quando é compromisso. E aí encara a missa como compromisso. E não como uma devoção que faz parte da sua própria vida. Ou seja, nem sempre o padre vai ter uma igreja para celebrar. Mas ele deve celebrar todo dia na sua casa, no seu escondimento, ali. Ele não pode deixar de celebrar o santo sacrifício diário. Não pode. O principal então dever dos sacerdotes é a imolação sobre o altar, distribuir depois o vosso sangue e por meio dos sacramentos e santificar o vosso corpo místico, difundindo por ele a vossa vida divina. Sois de tal modo vós que operais por meu intermédio, que se eu ousasse dizer, este é o corpo de Jesus Cristo, em vez de este é o meu corpo, a consagração seria inválida. Se na missa eu dissesse assim, este é o corpo de Cristo, a consagração teria sido inválida. Para que a consagração seja válida, eu preciso dizer, isto é o meu corpo.
E estas palavras vão relembrando o sacerdote quem ele é. Você é um outro Cristo, Padre. Porque se você está dizendo isto é meu corpo, é porque você é um outro Cristo. A Eucaristia sois vós mesmo, ó Jesus, sob a aparência de pão. Cada missa põe em relevo diante dos meus olhos que o sacerdote sois vós próprio. Ó sacerdote único, sob a aparência de um homem que escolhestes para vosso ministro. Em cada função sacerdotal, eu julgo que me estáis dizendo. Em cada função sacerdotal, eu julgo que vós me estáis dizendo: como poderás tu, ó meu filho, supor que, tendo-te feito um outro Cristo com esses poderes divinos, eu tolere que na direção habitual da tua vida tu sejas um sem Cristo ou até um contra Cristo? Preste atenção. Se você, padre, é um outro Cristo, como é que pode você ser um contra Cristo? Como é que você pode ser um sem Cristo? Então como é que pode um padre sem Cristo, minha gente? Tem como? Não dá. Mas é triste quando a gente vê um padre sem Cristo. Um padre que é outro Cristo, mas que está sem Cristo. E pode se tornar um contra Cristo. Quantos padres pregando contra a doutrina da igreja? Como um dia eu fui numa comunidade, e a comunidade chorando dizia: aqui o padre, na hora da homilia, fica falando sobre doutrinas espíritas. Ele pega livros de espiritismo e lê na homilia. Como é que pode um sacerdote? Esse sacerdote está indo contra Cristo. Porque, com todo respeito aos irmãos espíritas, mas a nossa doutrina católica é totalmente contrária ao espiritismo, e não dá para pregar, não dá, é contrário, é contra Cristo, é outra coisa, e aí vai trazer isso numa homilia. Então é um outro Cristo que está sem Cristo. Como então, no exercício das tuas funções, tu acabas de trabalhar fundido a mim, e alguns instantes depois haveria de ser Satanás quem tomasse o meu lugar para fazer de ti pelo pecado uma espécie de anticristo? Ou seja, você pega a hóstia sagrada, você celebra a missa, você é um outro Cristo, mas sai dali e você vira o Satanás. Então é a pior coisa que pode acontecer. Infeliz dos padres que se ordenam dessa maneira. Na hora do rito, fazem coisas sagradas, são outro Cristo, mas saindo dali, são uma espécie de anticristo. Ou quem te adormecesse a ponto de fazer deliberadamente esquecer da obrigação de que me imitares, de trabalhares para te revestir de mim, segundo a expressão do meu apóstolo? Tu podes contar com a minha misericórdia quando está em jogo apenas a fragilidade humana, mas nas tuas faltas diárias imediatamente lamentadas e reparadas, mas aceitar friamente e de forma decidida um caminho de infidelidades e depois voltar sem remorso às tuas funções sublimes é seguramente inflamar a minha cólera. Preste atenção. Uma coisa é o padre ter suas fragilidades pessoais, porque nós temos. Eu vou dizer para vocês, nós somos seres humanos iguais a vocês. Então nós temos as nossas fragilidades, como qualquer outra pessoa tem. Fragilidades em todos os sentidos. Então, como eu sou frágil, eu posso cair. Só que uma coisa é, eu caí, é uma falta diária, eu me confesso, eu lamento, eu me arrependo, eu busco o confessionário. Ok? Eu caí, eu pequei, eu busco ajuda, eu busco direção espiritual, eu busco me levantar, eu me confesso, eu me arrependo. Isso é fraqueza normal. E aí o que o Alma de Todo Apostolado está falando? Pode contar com a minha misericórdia. Deus vai sempre abençoar esse sacerdote, mesmo nas suas fraquezas, e Deus vai fazer coisas grandiosas nele, mesmo nas suas fraquezas.
Quantos padres são fracos, são frágeis, mas têm espírito de querer mudar, não quer permanecer naquele pecado. Então Deus utiliza até mesmo da fraqueza desse homem. E mesmo padres fracos, a gente vê Deus agindo tremendamente. Por quê? Porque se reconhecem pecadores, estão dispostos a mudar, são padres que estão buscando o seu processo de conversão. Agora, aceitar friamente, de forma decidida, um caminho de infidelidade, ou seja, aquele padre que quer ser infiel, que não está nem aí, não tem remorso, este seguramente a cólera de Deus está sobre ele, seguramente. Pondera também com o rigor, a minha igreja proíbe, preste atenção nisso, proíbe ao sacerdote que suba ao altar ou administre os sacramentos, quando na sua consciência existir uma só falta mortal. A igreja proíbe que o sacerdote suba ao altar para celebrar a missa, se tiver um pecado mortal. Então, na verdade, ele não podia nem subir no altar. Se eu tiver um pecado mortal, eu não posso celebrar a liturgia, eu não posso celebrar a missa. E segundo aqui, até administre os sacramentos. Não, se eu estou em pecado mortal, eu estou incapacitado disso. Lembrando, o que é pecado mortal? Pecado consciente, a qual não estou arrependido. Então, se o padre está num pecado mortal, consciente, eu sei que eu estou fazendo coisa errada, e quer administrar os sacramentos, está errado. Inspirada por mim, ela vai ainda mais além. Mediante os seus ritos, põe diante de ti duas alternativas: a piedade ou a impostura. Então nós temos duas coisas: ou você vai viver a piedade, ou você vai viver a impostura, um impostor. Tu ou deves decidir se a viver a vida interior, ou a exprimir-me do princípio ao fim da missa, o que tu pensas, a pedir-me o que tu não desejas. Espírito de compulsão, espírito de purificação das mínimas faltas, portanto a guarda do coração, espírito de adoração, de recolhimento, espírito de fé, de esperança, de amor. Portanto a direção sobrenatural da conduta exterior e das obras, tudo isso está intimamente ligado às palavras e às cerimônias sagradas. Ó minha alma, repele portanto todos os pretextos que me levariam a considerar como suficiente ser um outro Cristo só durante as funções sagradas, e crê que depois, caso não seja um contra Cristo, eu possa me exprimir do trabalho de me revestir de Jesus Cristo. Então que Deus nos livre disso. Eu só sou padre na hora da missa. Depois que eu saio da missa, eu posso viver minha vidinha. Quantos será o que estão vivendo assim? E quando eu falo isso, eu estou falando para mim, porque eu sou o primeiro a escutar, eu sou padre aqui, eu não estou querendo dar sermão em padre não. Quem sou eu para ficar dando sermão em padre? Eu estou aplicando o conteúdo para vocês. E isso talvez forme vocês para rezar pelos nossos padres. Não estou fazendo isso para julgar padres. Pelo contrário, a gente vai precisar rezar. Porque olha o que pode acontecer com um sacerdote. Ele é Cristo quando ele está celebrando, e quando ele para de celebrar, ele acha que ele pode não ser mais Cristo. Não. Eu andando na rua, eu sou Cristo. Eu estando numa praia, eu sou Cristo. Onde quer que eu esteja, eu sou um outro Cristo. É assim, e se não quiser que seja assim, não sei porque se tornou padre. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Sabe, às vezes, eu confesso a vocês que às vezes pode ser, é puxado. É puxado. Porque no fundo a gente é ser humano. Mas você é um outro Cristo. Então não tem como, você pode estar de férias, eu estou de férias, estou lá, estou aqui para descansar, mas aí vem a criatura e fala: eu preciso me confessar. Eu estou de férias, mas eu sou padre. Talvez muitos estão cansados,
e acham que como qualquer outra profissão, agora eu sou médico, mas agora eu não sou médico, porque agora eu só sou médico quando eu estou no meu consultório. Isso pode dar certo para as profissões, mas para um padre não. O padre é padre sempre. Sendo como sou, não só embaixador de Jesus Cristo crucificado, mas ainda sendo um outro Cristo, atrever-me-ia porventura a esconder-me numa piedade cômoda e contentar-me com as virtudes burguesas? Ou seja, eu vou ficar só vivendo o meu sacerdócio de fachada? Quantos estão vivendo de fachada? Vivendo através de virtudes burguesas? Tem quantos vivendo uma vida aburguesada? Vivendo uma vida aburguesada? Em vão eu tentaria convencer-me de que o habitante dos claustros está mais obrigado do que eu a fazer esforços para imitar Jesus e adquirir a vida interior. Erro profundo, baseado em uma confusão. Ou seja, tem padre que vai falar: mas quem tem que viver toda essa radicalidade do evangelho é esses monges que estão lá no convento. Eu não sou monge. Não, é um erro grave. O padre tem que ser um santo. Ou então ele vai dizer assim: eu não sou religioso. Tem padre que diz isso: eu não sou religioso, eu não tenho voto de pobreza, eu não tenho voto de castidade, eu não fiz voto de obediência. Quem disse? Isso é um erro grave. Claro, eu sou religioso, eu fiz voto de pobreza. O que isso significa? Eu não tenho conta no meu nome, eu não tenho dinheiro. Beleza, o padre diocesano, ele pode ter o seu dinheiro, pode ter sua conta, pode ter essas coisas, mas não desobriga ele de que ele tem que ser pobre, desapegado. Então o voto de pobreza é para todos, a vivência da pobreza é para todos, a vivência da castidade é para todo padre, e obediência é para todo sacerdote. Então é um erro dizer: isso é coisa para os monges, isso é coisa para os religiosos. Não, isso é coisa para todos nós. O religioso ele fez um voto solene e público, é o que muda. Cada uma das minhas funções é a ocasião de uma graça atual, que vós me ofereceis para modelar a minha alma a vossa imagem e semelhança. Ou seja, o padre vai tendo sempre a oportunidade de ir se santificando. Quando o padre vai ao altar, quando o padre entra num confessionário, quando o padre se aproxima de uma pia batismal, quando o padre mexe nos vasos sagrados, quando ele coloca os paramentos litúrgicos, veja, tudo isso vai convidando o sacerdote a entender quem ele é. Eu sou um outro Cristo. Vestir essa roupa é uma roupa diferente. Fazer o que eu faço é algo diferente. Rezemos, para que o outro Cristo não se torne um contra-Cristo, um anticristo. Aprendemos hoje coisas lindas, que você, quando realiza qualquer ato litúrgico, você se une à igreja inteira. Então quando você participa da sua missa, você está participando em nome de toda a igreja. E aprendemos hoje de forma profunda, de que o sacerdote tem muita coisa tem muita responsabilidade. Ele representa, ele é um outro Cristo. Um padre representa toda a igreja, e ele precisa viver como tal, e para isso ele precisa da oração de todos nós. Então convido você agora a pensar nos seus padres, nos padres que você convive, no padre da sua paróquia, e reze por ele, ame-o, para que ele seja cada vez mais consciente de tudo isso daqui. Eu sempre digo para vocês que esse livro é excelente para sacerdotes. Esse foi um dos livros mais importantes da minha vida como padre. Então, todo padre deveria ler, meditar, entender todas essas realidades. Amém?